Muito boa noite a todos, que alegria podermos estar aqui em mais uma live. Tudo bem com você? Um grande abraço a você, meu amigo, e também minha amiga aí do Instagram. Seja muito bem-vindo nessa noite. Hoje é terça-feira, né? E nós estamos no feriado aí do Carnaval e a gente está aqui a todo vapor, mais uma live muito especial para você, meu amigo, e também minha amiga. Um grande abraço a você e também do Facebook aí do grupo Mind Power. Seja muito bem-vindo nessa noite, obrigado aí pelos comentários, as perguntas que foram feitas. Hoje nós vamos responder algumas delas. Obrigado a você também que está nos acompanhando. E eu queria saber até onde está chegando a minha voz, né? Porque cada noite eu pergunto e ela tem chegado a alguns lugares por aí, viu? No Brasil e até fora do Brasil. Então fala para mim, da onde que você nessa noite está ouvindo o som da minha voz? Você do Instagram está me ouvindo da onde? Você do Facebook está me ouvindo da onde? Manda aí para mim aí um boa noite aí e fala para mim da onde que você me ouve nessa noite. Vamos entrando aqui então, vamos aguardar aqui uns minutinhos para que a gente comece então. Eu quero mandar um grande abraço nessa noite agora já para Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live nessa noite. Quero mandar um abraço aqui também para o Pedro. Seja bem-vindo aí, Pedro. Uma boa noite para você. Tudo de bom. Que bom que você está aqui conosco também nessa noite, na transmissão dessa live. Pessoal, é o seguinte, ó, tem muita coisa boa que vai acontecer hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre medo. O que o medo, os medos, os tipos de medo e a ansiedade. O que eles têm a ver um com o outro, né? O significado de cada um. Deixa eu arrumar um negócio que caiu aqui, para que a gente possa ter continuidade aqui. Os dois tipos de medo a gente vai falar hoje à noite e o que eles têm a ver também com a ansiedade. Então tome nota aí para a gente trabalhar hoje à noite aí, dentro desse conteúdo tão importante. Pessoal, eu estou querendo dar um presente para você. Você gosta de ganhar presente? Quem gosta de ganhar presente aí no Instagram, coloca eu aí. Vai, coloca eu para mim saber aí, você que gosta de ganhar presente. Olá, um abraço para minha amiga Gislane do Rio de Janeiro. Tudo bem, amiga? Seja muito bem-vinda. Aí do Facebook, coloca para mim aí quem gosta de ganhar presente, diz eu aí. Escreve para mim, porque hoje eu estou querendo dar presente hoje à noite. E como nós estamos falando aqui sobre a ansiedade no mundo do empreendedorismo, eu quero dar de presente um e-book que eu escrevi um tempinho atrás aí, que é o Guia Definitivo para você dominar a ansiedade. É um e-book que eu pesquisei muito tempo sobre isso e eu estou querendo dar de presente. Então, você que já entrou aí, se você quer ganhar esse e-book, o que você precisa fazer? Você precisa colocar o seu e-mail aí, porque é através dele que eu vou mandar para você. Então, se você quer ganhar de presente um e-book, ele tem muita informação boa e técnicas, inclusive, para você controlar e dominar a ansiedade. Coloque aí o seu e-mail, tem que ser o melhor e-mail, porque é nele que eu vou mandar para você. Tá certo? No final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ao conteúdo dessa noite. Outra coisa, quem está assistindo desde o primeiro dia aí, que está com a gente aí desde o primeiro dia, coloca aí, eu estou desde o primeiro dia, coloca para mim aí. Se você está assistindo desde o primeiro dia, coloque para a gente aí. E vamos trabalhar um pouquinho no tema dessa noite. Antes de falar do tema em si, eu quero responder algumas perguntas muito importantes que fizeram para mim nos comentários na última live e tal, e eu queria responder. Primeiro a gente precisa pensar uma coisa. Como a gente está falando aqui de ansiedade, e o conteúdo que está sendo apresentado desde sábado aqui, a ansiedade no mundo do empreendedorismo, a gente precisa parar e pensar um pouquinho que existe, lógico, não só para quem é empreendedor, mas relembrando, existem dois tipos de ansiedade. Existe a ansiedade benéfica e existe a ansiedade maléfica. A ansiedade benéfica é a ansiedade igual temperatura, ou seja, todo mundo tem. O perigo da temperatura é quando você entra no estado febril e a sua temperatura começa a aumentar e aí você pode ter um problema sério aí de febre, e a febre pode trazer algumas situações complicadas também. E existe a ansiedade que é benéfica, que ela ajuda a aumentar a sua auto-performance, ou seja, se você vai participar de uma prova, essa ansiedade antes de uma prova faz com que você se prepare melhor para essa prova, e isso que é legal, né?
Só que quando que se torna um perigo? O perigo se torna quando você acaba, ou melhor, ela acaba estragando o seu dia a dia, ela começa a atrapalhar a sua caminhada, você começa a ter uma série de situações que envolvem inclusive aí o seu corpo, e você começa a se perder, né? E perder compromissos e passar uma série de situações. E aí ela entra na parte da maléfica. E a maléfica é perigosa porque a maléfica te deixa doente. E é o que a gente está fazendo aqui desde sábado, ensinando inclusive técnicas para você, como que você faz com que essa pressão no seu cérebro ela diminua e consequentemente você não acabe tendo muitos pensamentos negativos, que é uma constância na vida de uma pessoa ansiosa e ansioso, e ele acaba tendo um problema seríssimo na sua vida. Eu tive um momento muito difícil, e eu já falei aqui essa semana sobre isso, enfrentando a ansiedade de perto, e quase custou inclusive a minha vida. Eu quase desisti inclusive da vida por causa dela. E quando eu olhei para toda essa situação, eu entendi que eu tinha um chamado de Deus para levar esta mensagem a essas pessoas, que é a mensagem de oportunidade de reencontro, oportunidade de você melhorar a cada dia, oportunidade de você se reencontrar, se reinventar e se reprogramar, porque tudo começa na nossa mente. E é como se o nosso cérebro ele entrasse em convulsão, ele entrasse em uma azia tremenda e tudo acaba indo para um caminho muito perigoso. Então é complicado isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil hoje é o país mais ansioso que existe. Já imaginou? Tanta coisa boa para acontecer aqui, tem que essa desgraça vir para cá também, né? Por quê? Por causa da rotina diária que nós temos, uma rotina caótica, uma rotina cheia de demandas e contínuo disparo de informações. Olha para a quantidade de informações que a gente tem a cada dia. Nós não temos capacidade sequer de absorver tanta informação. De todo canto vem, né, informação e as coisas, principalmente agora através do avanço da tecnologia. A tecnologia ela é uma bênção, porque hoje eu estou aqui na minha casa e estou conversando com você na sua casa em algum lugar, né? Ou você está na rua, ou está na universidade, onde você está. E a tecnologia ela aproxima as pessoas, mas a tecnologia também ela pode escravizar as pessoas. Então quando a gente olha para esse detalhe, uma coisa muito importante para a gente pensar é que essa rotina do dia a dia ela pode criar indivíduos ou pessoas cada vez mais ansiosos e ansiosas. Está cada vez mais comum percebermos na nossa sociedade os sintomas de ansiedade. E nos sintomas nós encontramos medos irracionais, por incrível que pareça, fobias, pânico, insegurança, preocupação em excesso de futuro, né? E esse é um perigo tremendo. E o incrível de tudo é que a ansiedade ela é precursora de uma depressão. E a depressão é um excesso de passado. Interessante que o que te leva para um excesso de passado é algo que um dia te levou para um excesso de futuro. Então, ansiedade, lembre algo muito importante, ansiedade não é doença. Tem muita gente que acaba falando que a ansiedade é doença, e a ansiedade não é a doença em si. Ela te leva à doença, ela pode se tornar uma doença quando você perde o equilíbrio, quando você perde a vontade de viver. E aí vai te levar para uma série de outras situações. E além do impacto psicológico que você vai ter, a ansiedade pode gerar sintomas físicos, como tremores, falta de ar, dor no peito, palpitação do coração, ou seja, taquicardia, suor frio, uma sensação terrível de morte, tantas outras coisas que podem acontecer. E por incrível que pareça, grande parte desses sintomas está relacionado à nossa mente. Você sabe que hoje, para você ter uma ideia, já está comprovado, grande parte das doenças que existem são doenças psicossomáticas. O que significa isso? Doenças, da mente. Eu lembro quando eu era garoto, porque eu não posso dizer quando eu era pequeno, quem eu sou, né? Mas eu lembro que um dia eu trabalhava já com meu pai, na empresa dele, eu já cuidava de uma parte assim muito importante na empresa, eu era responsável. Você sabe que em empresa familiar você é meio severino, né? Aquela expressão faz tudo. Eu era gerente, eu era vendedor, eu era a pessoa que fazia compras, eu era a pessoa que produzia também. Como consequência, isso gera um estresse muito grande. Mas como eu era muito jovem ainda, eu estava sabendo lidar com isso. Mas eu lembro uma vez que a gente estava indo para casa. Estava eu, meu pai dirigindo, minha mãe do lado do meu papai, e eu estava atrás dele, exatamente atrás dele. E a gente estava indo, a gente morava assim numa chácara, e a gente estava indo para casa, e de repente meu pai começou a passar mal.
Só que dias antes, ou mês antes, ou seja, eu tinha ouvido ele falar que ele disse assim, eu tô com um problema no coração, tô com dor no coração, meu coração está acelerando e tal. Ele estava preocupado que ele tivesse um problema cardíaco. E naquele dia a gente estava indo para casa, e quando a gente estava chegando assim, meio que na metade do caminho, meu pai começou a ter um problema sério, porque ele começou a sentir muita dor na região, no seu tórax, aí na região do seu coração, e ele começou a dizer que estava com um problema e começou a gritar dentro do carro e bater com a mão assim muito forte no seu peito. E eu lembro que eu segurei ele e falei, pai, para o carro. E ele parou assim e encostou assim, né, estacionou o carro, mais ou menos desligou o carro, e ele teve uma crise violenta. E ele estava acreditando que ele teria um infarto, e nós também estávamos acreditando que ele teria um infarto. Mas aí ele melhorou, a gente foi para casa, enfim, depois ele foi fazer uma bateria de exames. E o médico olhou bem nos olhos dele e disse assim, rapaz, quem disse para você que você está sofrendo no coração? E ele disse assim, e tal, ele falou alguma coisa dos sintomas, e meu pai, eu acredito hoje que ele teve uma crise muito forte de ansiedade, e essa crise de ansiedade, ela deu efeitos através de sintomas físicos, dentre eles a taquicardia, que é a palpitação do coração. Então percebe que às vezes, você que está me assistindo, se você tem um problema de ansiedade e você tem sintomas físicos, não significa que você está doente. Eu atendo pessoas todos os dias, pessoas que falam, para você ter uma ideia, de que esses sintomas físicos, elas acham que estão doentes. Estava conversando com uma pessoa esses dias atrás, que ela acredita, por exemplo, que ela está com câncer, na realidade ela tem ansiedade. Pessoas que têm uma séries de situações que envolvem aí a questão dos sintomas físicos. Então, cuidado. Em primeiro lugar, ansiedade não é doença. Ansiedade pode te levar à doença. Porque ansiedade todo mundo tem desde o dia que nasceu, até antes de nascer. Se você escutar aí o meu vídeo que eu conto a minha história, que está no canal aí do YouTube, Oriel Pedroso, você encontra a minha história, ansiedade empreendedora, ansiedade na vida do empreendedor. E a minha ansiedade começou muito cedo. Eu não vou dar contar o filme para você da história, mas entra lá e você pode conhecer a minha história de perto e ver como quase custou aí a minha vida. De acordo com um documento que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde, em 2017, esse documento, a ansiedade naquela época já atingia 264 milhões de indivíduos ao redor do mundo. E para nossa situação nos dias de hoje, 18 milhões e 600 mil pessoas, ou melhor, 18 milhões e 600 mil brasileiros sofrem de ansiedade. E talvez eu esteja falando nessa noite para alguém aí, tanto no Facebook como no Instagram, que você passa por isso. Então, vamos com calma, tem como resolver isso. Eu queria responder algumas perguntas nessa noite. A primeira pergunta aqui é da Maria Terezinha, e ela pergunta assim, ela mandou uma pergunta, o que é ansiedade? E para a gente responder de maneira assim clara e bem objetiva, a ansiedade é uma resposta do nosso organismo de que algo está saindo do controle. Consegue entender isso? É o nosso corpo reagindo e dizendo que tem algo errado. Você está passando por um momento muito forte de estresse, ou você passou por uma perda na sua vida, ou você passou por um divórcio, ou você passou por uma infidelidade conjugal, uma perda através da morte em relação a alguém que você amava, e algo que está fora de controle. O seu córtex cingulado anterior, que eu já expliquei aqui o que é, ele está, meu amigo, bombando emoções negativas violentas e está arrebentando com você, porque a emoção negativa ela te maltrata, ela joga você para baixo, ela te entristece. E olha que interessante, é direcionar o pensamento mais para o futuro do que o presente. Isso é ansiedade, gerando angústia, receios e medo do que é possível. Cenário futuro e inexistente, e ele acaba gerando algo terrível, ou seja, um cenário lá no futuro, ele ainda não existe e você está sofrendo, né? Está sofrendo. Então tome muito cuidado com esses tipos de sentimentos, e ansiedade seria isso. A segunda pergunta agora é a pergunta que a Cristina de Curitiba fez, e ela perguntou o seguinte, existem tipos de ansiedade? Ou será que existe só a ansiedade em si? Infelizmente existem alguns tipos de transtornos e é comum apresentar mais de um em uma pessoa. Problemas como depressão, para você ter uma ideia, serão adquiridos se os sintomas não forem tratados. Então, se você está enfrentando ansiedade, cuide, ainda dá tempo de resolver. Quinta-feira agora, para você ter uma ideia, ninguém é obrigado, é claro, mas na quinta-feira, olhando para tudo isso, por ter passado por um momento muito trágico de crise,
crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno, síndrome de pânico, sensação de morte e até vontade de deixar de existir, que aconteceu comigo, fez com que eu corresse atrás e achasse uma solução, porque eu não queria depender de remédios, e eu já vou falar um pouquinho sobre eles. E eu lutei por essa situação e numa noite, para você ter uma ideia, a minha pressão arterial chegou a 14/12, coração 140 os batimentos cardíacos, sensação de morte terrível. E o que eu fiz para sobreviver? Eu me auto-apliquei uma técnica que eu ensino. Quinta-feira agora eu vou abrir uma turma, mais uma turma do meu curso. E ninguém é obrigado, é claro, mas se você quiser, vão ser poucos alunos, porque eu gosto de estar de perto com os meus alunos, pegar na mão deles, cuidar do passo a passo, para ajudá-los nessa caminhada a eliminarem a ansiedade maléfica e fortalecerem a ansiedade benéfica para usar na sua vida empreendedora. Eu acredito que 10 a 12 alunos o máximo, que a gente vai ter um curso fantástico aí, um método passo a passo. Num primeiro momento eu ensino, para você ter uma ideia, se desintoxicar da ansiedade. Tem tanto a técnica como algumas mudanças, inclusive até na tua alimentação, que vão te ajudar, e técnicas embaixo de técnicas para você fazer e pegando na sua mão, te ajudando no passo a passo para você resolver essa situação. Então fica firme, vai se preparando para quinta-feira agora, para você participar se você deseja. E se você está assistindo a live, não tem problema de ansiedade, mas tem alguém da sua família que tem, é por essa pessoa que você precisa ficar até o fim comigo aí, ok? Olha só os tipos de ansiedade. As consultas com psicólogos são muito efetivas na maioria dos casos. E nós encontramos a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Daqui uns dias eu vou falar melhor sobre ela. O estresse pós-traumático, que eu até comentei hoje, tem a ver de repente com a perda da morte de alguém que você ama, ou a perda através da infidelidade num relacionamento. A síndrome do pânico, que a pessoa fica, meu amigo, é terrível. E para você ter uma ideia, é algo violento a síndrome do pânico, porque a ansiedade é algo que ela pode gerar minutos, ela pode gerar horas, ela pode levar dias sofrendo de crise de ansiedade. A síndrome do pânico, graças a Deus, que ela é momentânea, ou seja, ela vem uma questão de 10, 15 minutos, ela some. Só que, amigo, nunca queira ter uma síndrome do pânico se você não tem. Quem tem e está me assistindo, você sabe o que significa isso, é algo terrível, e eu passei por essa experiência. E você tem vontade de que a terra abra e engula você, porque é terrível. Graças a Deus ela vem e vai. E tem o TOC também, que é muito conhecido, o transtorno obsessivo compulsivo, e as fobias em geral, que a gente pode falar. A terceira pergunta agora eu vou responder aqui para Maria Clara. Ela diz assim, ela pergunta: ansiedade em crianças é possível? Alguns anos atrás, não era muito comum você ver ansiedade em crianças, na verdade. Talvez você foi criado numa época em que você voltava para dentro de casa só aparecendo o olho. Lembra disso? Talvez você se molhava, você se sujava, brincava na lama, mas não estava nem aí. Chegava em casa feliz da vida. Criança andava descalço, criança comia barro, criança comia cada porcaria, meu amigo, e sobreviveram, a uma época incrível. Hoje nós temos uma geração, não todos os pais, mas alguns pais criam os filhos com não me toque, não coloque o pé no chão e assim por diante. E as crianças, às vezes, elas são vítimas da própria criação, trancadas dentro de uma casa. Elas não brincam mais, elas não andam de bicicleta, elas não correm, elas não brincam lá de pega-pega ou pai, que nem dizem em algumas regiões. E ela acaba já muito cedo entrando para a tecnologia. E nós temos, por incrível que pareça, muitas crianças com muitos distúrbios de ansiedade. E você descobre distúrbios de ansiedade de 6, 10 anos, crianças com depressão com 10, 11 aninhos, crianças que já tentaram suicídio ou cometeram suicídio muito jovenzinhas por causa de problemas relacionados. Tudo começou com a ansiedade. E grande parte dos problemas, já que o mundo é difícil a cada dia, a pessoa permanecer casado nem sempre é fácil. Às vezes os pais se separam, as crianças passam por um processo muito doloroso de divórcio e sofrem. Esses dias atrás eu vi o caso de uma garotinha que ela estava com um problema seríssimo de obesidade, uma menina de 12 anos, uma linda menina, e essa menina estava num grau terrível de obesidade. E aí, estudando a situação dela, se descobriu que no caso dela, para tentar ajustar essa situação de perda que ela havia tido, eles começaram a dar comida para ela. Então o pai dava comida, quando ela estava com o pai, a mãe dava de comer, agradava dessa forma, e a menina, nossa, se perdeu. E um problema seríssimo, a pobrezinha.
Sem se falar que as crianças hoje enfrentam algo terrível que você enfrentou, que eu enfrentei, que hoje se chama bullying, né? E na nossa época nem tinha nome para esse negócio, mas hoje se chama bullying e as crianças são muito forçadas a essa situação. E como as crianças hoje elas não têm uma estrutura, que é a estrutura de vida, em que a gente brincava, só chegava aparecendo o olho, que a gente apanhava, levava varada e assim por diante, e a gente criou, né, uma resistência da vida, a gente ouvia os pais dizerem não, não e ponto final. Hoje os filhos, misericórdia, não podem ouvir a palavra não. Eu lembro do caso de uma garota que ela cometeu suicídio, para você ter uma ideia, porque a vida e a criação não havia preparado ela para ela receber nãos. E quando ela fez o primeiro concurso público e ela reprovou, ela não passou, ela se matou, ela não suportou a pressão. Porque a vida, o não da vida é muito mais duro do que o não que você pode dar para o seu filho. Então se você é pai, se você é mãe, diga não aos seus filhos, você faz um favor para eles. E a outra pergunta agora é da Beatriz. A Beatriz é lá de Belém do Pará. E eu já respondi até essa pergunta, mas em respeito a você, Beatriz, ansiedade é doença? No começo eu disse, não é doença. Ansiedade não é doença, mas ansiedade vai te levar à doença. A ansiedade maléfica adoece, então cuide com ela. E quando que a gente perde o equilíbrio? Se todo mundo tem ansiedade, quando que a gente perde o trilho? É quando ela começa a interferir no seu dia a dia, ela começa a interferir na sua vida. E aí ela te arrebenta. Se ela começou a te jogar fora do trilho, se ela começou a mudar o seu sistema, você não está conseguindo dormir, você está tendo uma série de dificuldades, pensamentos constantes negativos, pensamentos de suicídio, algo está errado. Então aí está na hora de você procurar ajuda, aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então a ansiedade tem cura, assim como a maioria de doenças mentais crônicas. O transtorno de ansiedade não tem cura. Esse, infelizmente, até hoje, está difícil. Então cuide para você não ter um transtorno de ansiedade, porque às vezes é um caminho hoje ainda que não tem volta. Mas existem meios de diminuir seus sintomas e os efeitos na vida de quem sofre essa condição. Tem muita coisa boa que dá para fazer e um deles são métodos específicos para ajudar nesse sentido. Ansiedade, olha a pergunta agora é da Ana Clara. Ansiedade e medo estão sempre associados? O medo é uma emoção desagradável, não é? Quem já sentiu medo aí? Você já sentiu medo alguma vez? Do que você tem medo, afinal de contas? Coloca para mim aí. Qual é o seu pavor? Qual é a sua fobia? Você tem medo de barata? Então coloca aí. Você tem medo de sapo? Coloca aí se você tem medo de sapo. Aranha, sei lá. Coloca aí o que você tem medo, né, na vida. Eu, para me assustar, não é muito fácil, né? Mas medo. O que você tem medo? Você tem medo de algum tipo de bicho? Coloca aí. Vamos fazer uma reza braba aí para ver se você perde esse medo. Tá bom? Infelizmente, o medo é uma emoção desagradável, porém necessária. Por quê? Existe um medo bom e um medo ruim. Ele nos alerta para a presença do perigo. O problema é quando o medo e a ansiedade andam juntos, viu? Aí que é o perigo da tua pergunta aí. Quando o medo e a ansiedade começam a andar juntos, daí vem as fobias, vem o desespero. E fobia é a faceta ansiosa e intensa do medo. E pode ser relacionado a um objeto ou alguma situação. Por exemplo, e eu até citei aí, medo de baratas. Tão intenso que a pessoa não pode nem sequer ver a imagem de uma barata. Se você tem medo de barata e mostrar uma, você se arrepia, você tem calafrio, você fica assustado aí. Ou também as conhecidas como fobias sociais, como medo descontrolado de falar em público ou de estar no meio dele. Tem pessoas que têm pavor de falar em público, tem gente que tem medo de estar no meio de pessoas, porque assusta muito, né? Outra pergunta aqui agora, tem como a gente tratar a ansiedade? Esse é o Fernando que perguntou, de São Paulo. Tem como tratar a ansiedade? Eu já falei um pouquinho sobre isso, tem sim. E existem alguns tipos de tratamentos. A psicoterapia é uma grande aliada na luta contra o transtorno de ansiedade. E ela tem mostrado bons resultados na redução dos sintomas e o controle dos gatilhos que causam a enfermidade. No curso que eu te falei que quinta-feira a gente vai abrir uma nova turma, eu falo exatamente dos gatilhos e preparo você para enfrentar os gatilhos. Por exemplo, existem gatilhos que liberam emoções negativas e você tem 6 segundos para você se libertar dessas emoções negativas, senão elas arrebentam com você. E eu ensinei essa semana uma técnica sobre isso, mas tem muito mais outras técnicas de controle mental mesmo para você resolver. Uma outra coisa são os próprios remédios para ansiedade, que são os ansiolíticos. Mas respondendo já uma pergunta aqui que é da
Terezinha, se pode tomar remédio por conta? Não, nunca faça isso. Porque um remédio que fez bem para o teu cunhado, não significa que vai fazer bem para você. Apesar, até dizem por aí que cunhado não é parente, né? Então cuidado se o teu cunhado estiver querendo empurrar aí um medicamento. Não, medicamento é só o psiquiatra que ele pode então indicar para você, o médico em si. Aí você sim vai tomar a decisão de tomar, porque você vai diagnosticar aquilo que você tem necessidade, mas não tome por conta. E outra coisa, os remédios, eles só são utilizados na fase mais grave da doença. Então mesmo que você consulte um psiquiatra, ele vai te examinar, ele vai ver e ele vai dizer para você, teu caso ainda não é medicamento, entendeu? Se for um bom profissional, ele vai dizer, teu caso ainda não é medicamento. É uma técnica que você pode utilizar e resolver essa situação. Mas existem também tratamentos com métodos naturais, igual esse que eu estou falando, de quinta-feira. Imagine, para você ter uma ideia, eu falei essa semana sobre o nosso segundo cérebro. Nesse método você descobre com propriedade qual é o nosso segundo cérebro e como que você fortalece ele, já que 500 milhões de neurônios existem dentro dele. E então, quando você olha para isso, 500 milhões de neurotransmissores e é uma comunicação muito forte com o nosso cérebro. Então, funciona. Exercícios físicos, uma alimentação saudável, balanceada, o próprio lazer, a meditação hoje tem sido uma aliada fantástica aí na questão da ansiedade, ajudando as pessoas a se libertarem de medicamentos e ajudando as pessoas a viver sem crise. Então eu respondi aí a pergunta quem me fez aí era a Ângela, né? Se eu podia tomar remédio. Eu falei, Terezinha, mas é a Ângela, por conta própria. Não, nunca deve tomar remédio por conta própria. A Mariane Fernandes, ela fez uma pergunta, acho que foi ontem, ela fez uma pergunta muito parecida com a Rosângela, a Mariane Fernandes. Ansiedade tem cura sem precisar tomar remédio? Já falei sobre isso, né? Dependendo do grau da ansiedade, sim, tem cura. Se você já está na questão do transtorno, pode ser que não. Você vai ter que tomar medicamento e além do medicamento você pode ter uma aliada também, que seria a terapia, e os seus sintomas vão diminuir e pode ser que um dia o seu médico acabe até tirando o medicamento de você. Ele vai analisar o grau aí da situação, né? Aí entra agora uma pergunta. Essa pergunta sim foi feita por duas pessoas, que foi a Rosângela Maria e a Elis Regina aí do grupo Mind Power. Um abraço para vocês, minhas amigas. E a pergunta de vocês foi a seguinte, aí eu juntei as duas, né? Como fazer para aliviar ou se livrar dos sintomas da ansiedade? Como tudo começa aqui, né, nos nossos pensamentos, a gente já viu que o nosso córtex cingulado anterior, ele potencializa tudo aquilo que é enviado da amígdala para nossa de emoções negativas que se levantam. Já foi comprovado que não tem uma parte específica do cérebro que causa ansiedade, mas várias partes do cérebro que se comunicam e aí produzem o que a gente está tendo. Mas fortalecendo o nosso córtex pré-frontal, que a gente já viu sobre isso, que ele é como se fosse um freio, um regulador dessas emoções negativas, fazendo uso de técnicas para você aliviar os sentimentos negativos, fazendo uso da respiração, e nós ensinamos aqui respiração 4x4, ou seja, você puxa a respiração até 4 segundos, segura 4 segundos, solta 4 segundos, permanece sem respirar 4 segundos e aí repete o exercício. 4, 4, 4, 4. E você pode fazer deitado, sentado, onde você estiver. A respiração é algo fantástico para controle da ansiedade e crises da ansiedade. E no método que eu vou quinta-feira abrir da nova turma, eu vou ensinar um método tremendo que vai te libertar de emoções negativas, vai te ajudar a se perdoar, vai te ajudar a perdoar pessoas, vai quebrar bloqueios emocionais do passado. Então tem muita coisa boa que eu quero te ajudar aí. E a pergunta do Guilherme é essa também, a gente pode responder através dessa, que ele diz: tenho crise durante a noite, como faço para dormir melhor? É usando exatamente essas técnicas aí para melhorar o seu dia a dia. A Beatriz pergunta: qual o melhor momento para procurar um psicólogo ou psiquiatra? O psicólogo, se você entende que a ansiedade ela está chegando a um ponto em que você está começando a sair do trilho, é a hora de você procurar um psicólogo. Ele vai te ajudar, um psicoterapeuta vai te ajudar e vai te encaminhar. Assistindo os vídeos que você tem assistido também vai te ajudar, praticando os exercícios que eu ensino também vai te ajudar. E uma outra coisa importante, que é o psiquiatra. O psiquiatra é quando você está chegando a um ponto que você não tem mais controle.
aí seria legal você conversar com o psiquiatra, porque ele vai te orientar. Ele vai fazer exames em você, ele vai te analisar, ele vai dizer, olha, teu caso ainda não é remédio, é só uma crise muito forte, ou ele vai dizer, amigo ou amiga, você vai ter que tomar um e tal para te ajudar. E eu termino agora essa parte de perguntas para a gente ir para o final com a pergunta da Vanusa. O que te faz prisioneiro da sua própria realidade? Interessante a pergunta dela, né? Quando a gente olha para isso, é muito importante a gente pensar algo que você deveria a cada dia. Ou seja, a tua situação hoje, ela não determina a sua situação no futuro. Porque tudo acontece na nossa mente, lembra disso? Ou seja, na nossa cabeça está convulsionando, lá dentro está uma desgraça. Ela está te pressionando a coisas às vezes até ruins. Então, a tua realidade hoje é um quadro de ansiedade. Talvez muito forte a benéfica, mas ela já pode estar maléfica já. E esse quadro não significa que ele é uma cópia, um xerox aí, ela é uma foto do teu futuro. Ou melhor ainda, traduzindo para ficar bem claro, a tua situação hoje é só uma foto. Quando você olha para uma foto, você que já passou dos 15 aí há um tempo, lembra antigamente que, eu não é da minha época, tá? Porque eu sou da época do digital, brincadeira, né? Mas lembra aquela época dos rolos de filme, que as pessoas tiravam lá 12 poses, 24 poses, 36 poses, aí mandavam revelar, passava dias para revelar e voltava para você ia todo animado para ver aquelas fotos daquela viagem da praia ou sei lá, de um aniversário, e quando você pegava a revelação das fotos, você tinha que pagar tudo, mas muitas tinham queimado, ou o pior ainda, que algumas tinham desfocado. O camarada ficou com o olho torto, ficou com a boca torta, ficou com o olho fechado. A situação de ansiedade hoje, amigo, é uma foto. A tua situação hoje é só uma foto. Mas o que você precisa entender é que a nossa vida é um filme. Se hoje está ruim essa foto, não significa que amanhã vai estar ruim. Amanhã pode ser diferente. Então, ser prisioneiro da própria realidade é quando você aceita, se maltrata, se tortura, se permite ficar na mesma situação que você se encontra. Aí babau. Aí já era. Porque aí você se tornou escravo dessa maldita situação chamada ansiedade. Você tem que enfrentar, você tem que reagir contra ela, buscando recursos para resolver a situação. Não fica sofrendo, não fica chorando, não fica caído aí. Você tem que ir em busca. Existem coisas muito boas que podem resolver o seu problema e não é só medicamento. Medicamento é muleta. Não caia nessa situação, porque se você ir por esse caminho, principalmente através da automedicação, eu não estou falando de uma prescrição médica, eu estou falando da automedicação. É ir lá na farmácia do Joaquim, ou do Joaquina, ou do Pedrinho, lá na esquina, e comprar um medicamento e se automedicar. Não faça isso. E quando a gente olha para isso, finalizando, a gente tem dois tipos de medo. Um medo positivo e um medo negativo. O medo positivo, a gente já até falou um pouquinho sobre ele no começo, ele é gerado através de um instinto, que é o instinto de proteção pela vida, sobrevivência. E ele é o mais comum, tendo como consequência a impossibilidade de viver grandes emoções. E pense comigo aqui, por exemplo, esse medo positivo, ele está muito ligado ao medo físico, porque existe o medo físico, existe o medo emocional. O medo físico, por exemplo, andar de bicicleta. Eu nunca vou andar de bicicleta porque eu tenho medo de cair. Se eu andar de bicicleta eu caio, então isso me incapacita. Eu não vou viver aventuras, eu não vou viver emoções. Eu lembro, para você ter uma ideia, que algum tempo atrás eu comprei uma bicicleta para o meu filho, né, quando ele era garotinho, e aí no começo eles andam naquela bicicletinha com rodinha, e ele andava naquela bicicleta com roda. Aí a gente se mudou, a gente estava morando assim numa espécie de uma chacrinha, um sítio, e aí ele saiu andando com a bicicleta, não usava mais as rodas, e ele já estava, ele tinha aprendido a andar, estava no gás, né? E ele resolveu descer um negócio, meu amigo, ele tinha que fazer uma curva, que ele sempre fazia fechada, e ele não venceu fazer a curva, ele passou direto. Aí era um buraco, tipo uma espécie de barranco, né? No Paraná a gente chama assim, e tinha um buraco onde tinha construído uma casa, e lá naquela casa tinha a paredona, e ele passou direto e bateu na parede. E isso, se ele tivesse tido medo físico, o medo positivo, que é da preservação da vida, jamais ele teria entrado nessa situação, não é verdade? Mas ele queria viver emoções. Ele ficou com algumas escoriações, porque embaixo tinha um monte de azulejo quebrado, e ele caiu em cima daquele negócio. Se cortou um pouquinho, mas sobreviveu e continuou andando de bicicleta.
E quando você olha para isso, o medo, esse medo físico, que é o positivo, ele te incapacita de viver grandes emoções. Então você não vai esquiar, você não vai pular de paraquedas, você não vai fazer algumas coisas meio doidas por causa da questão da preservação da vida. O medo negativo, por sua vez, é aquilo que paralisa o seu corpo, a sua mente. E o medo, esse medo é de sair da zona de conforto, é medo de arriscar, é medo de perder. E ele muitas vezes está ligado ao medo emocional. Puxa, eu queria tanto namorar, mas eu acho que eu não vou namorar porque eu tenho medo que esse namoro não dê certo. A outra poderia dizer assim, puxa, eu já estou namorando, mas eu nunca vou casar, porque tanta gente separando, né? Por que eu vou casar? Então, se tanta gente separa, por que eu vou casar? Então, isso pode ser um medo emocional que acaba te incapacitando, né? Aí, de repente, você foi traído, e aí você é homem e pensa, não, nenhuma mulher mais presta, porque todas elas vão trair. Percebe que está ligado a uma emoção, que é uma emoção negativa. Não significa que porque uma fez, outras vão fazer. Não significa que por um ter feito, outros vão fazer. Tá certo? Então, assim, quando você olha para essa situação, e para a gente finalizar agora, lembre-se, ansiedade não é o fim. Tá me ouvindo aí? Ansiedade não é o fim. Ansiedade é uma oportunidade para você se conhecer melhor. É uma oportunidade para você conhecer melhor essa máquina maravilhosa que Deus nos deu, que se chama cérebro. E que muitos de nós, às vezes, não usamos a capacidade que esse cérebro tem. Conheça mais sobre a sua mente. Conheça mais e você vai encontrar um mundo desconhecido. E você vai ver que até em algum momento a ansiedade acabou sendo boa para você porque te fez despertar para conhecer coisas que você não conhecia. Conhecer melhor a sua mente, conhecer melhor o seu corpo, conhecer melhor as suas emoções. Só que não desista de você. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite que você está pensando em desistir. Eu lido com casos de pessoas, para você ter uma ideia, que acabam pensando em suicídio. Não pense que só a depressão pode dar uma tendência, por exemplo, a algo tão terrível. Mas eu queria nessa noite, não sei, estou sentindo de falar isso para você, eu queria nessa noite dizer para você o seguinte, não sei se você acredita ou não, talvez você acredita no universo, talvez você acredita numa força superior, talvez você acredita em Deus. E se você acredita em Deus, você sabe que, segundo a Bíblia, Deus é o autor da vida, não é verdade? E foi Ele que te deu a vida. E Ele te dando a vida, só Ele pode tirar a sua vida. Então não desista de você. Você pode estar enfrentando uma situação maldita, terrível, que talvez você diga, Uriel, você não sabe o que eu estou passando. Talvez você está assistindo agora e você está chorando. Talvez você está desesperada porque não existe solução para a tua vida. Talvez o teu marido foi embora de casa e te largou com 4, 5 crianças para você cuidar, agora você é pai e mãe. Talvez você está desempregado, você ganhou a conta e você está com quase 50 anos e você acha que o mercado de trabalho não tem mais chance para você. Mas, por favor, não desista de você. Existe, sim, uma luz no final de toda essa escuridão chamada ansiedade. Tem como sair desse buraco. Talvez você esteja num poço terrível e que você não vê solução. Mas existe solução. E sabe por que eu posso te dizer isso? Porque eu sou prova disso. Eu já tive no fundo do poço. Eu já perdi muita coisa. E perdi muita coisa, para você ter uma ideia, em apenas um ano. Eu perdi pessoas que eu amava, eu perdi um animal que eu amava muito, que tinha 10 anos comigo, que foi assassinado. Eu tive que sair de um trabalho que eu amava fazer, já estava há 15 anos e tive que sair porque não tinha condições emocionais para continuar, devido à situação que ocorreu, que eu conto na minha história, que você pode procurar. E eu tive vontade de morrer, sabia? Eu tive vontade de desistir, eu tive vontade de chutar o balde, eu chorei muitas noites, eu sofri muito. Eu chorei como nunca chorei na minha vida, mas chegou um momento em que eu só tinha 2 caminhos. Ou eu ficava chorando na beira do caminho e iria entrar para a ansiedade maléfica, me levando a transtornos, fobias e uma depressão violenta e provavelmente até um suicídio, porque isso vinha direto na minha mente, inclusive. Ou eu me levantava e dizia, eu sou o dono do meu destino, eu sou arquiteto do meu destino, eu me renovo, eu me levanto. E quando eu olhei para essa situação, como que eu ia fazer isso? Eu fui atrás daquilo que eu já havia estudado e eu criei alguns métodos e algumas técnicas também que eu ensino no curso. Aí você pode perguntar, mas se é tão bom esse negócio, por que você não dá? Porque quando a gente dá as coisas, as pessoas às vezes não valorizam.
Quantas vezes as pessoas ganham um livro e nem sequer abrem? Eu ganho livros e tem livros que eu nem abro. Mas quando você luta para comprar um livro, você abre, você lê, e muitas vezes lê inteiro o livro e lê muito rápido. Então, coisas que às vezes são de graça, às vezes a gente não valoriza. Uma live como essa, por exemplo, você não está pagando nada para assistir, mas se você parou para pensar quantos conceitos foram apresentados aqui, não desista de você, levanta a cabeça, mulher. Não é o fim. Se te deixaram, te fizeram um favor. Se reinvente, se levante, vamos reprogramar essa mente. Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser uma bênção nessa terra. Você homem, você mulher aí do Facebook, é a mesma coisa, não desista de você. Eu estou aqui para estender a minha mão para ajudar vocês e juntos vamos vencer. Se você está no poço, eu vou te arrancar daí. E não estou te oferecendo nada tabajara, é algo que eu experimentei na minha vida, algo que salvou a minha vida e é algo que pode salvar a sua vida também. Mas depende de quem? Só depende de você. Hoje é terça-feira, amanhã nós vamos ter uma outra aula fantástica, não perca. Se você gostou, eu quero te fazer um pedido. Se prepare para estar 7h30 conosco, curta, né, essa live no Facebook, ou curta aí também no Instagram, usa o aviãozinho para convidar amigos. Eu até esqueci de falar isso, tem um aviãozinho aí que você clicou nele aí no finalzinho da sua tela, você convida um monte de amigos. Vamos chamar um monte de gente para vir para cá amanhã, porque a aula de amanhã vai ser fantástica, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Se de alguma forma eu falei a você ou ao seu coração nessa noite, use o campo dos comentários, porque isso me ajuda a entender que eu estou no caminho. Coloque para mim nos comentários aí, escreva. Fez sentido para você? Te ajudou? Escreva para mim, porque às vezes a gente não entende, né, o sinal que você está querendo fazer aí, porque eu não estou te vendo, a gente está te vendo por uma tela, mas escreva aí nos comentários para que fique claro. Fez sentido para você? Falei ao seu coração nessa noite? Você sentiu vontade de viver? Você sentiu vontade de lutar? Coloque nos comentários, porque isso é muito gratificante para mim e vai me ajudar bastante, tá bom? Espero que você tenha gostado da live. Eu fico muito feliz porque você está a cada dia me assistindo, estando com a gente. Isso é muito importante. E se você ficou com alguma dúvida do conteúdo de hoje, ou do outro conteúdo para trás, ou alguma pergunta que você queria fazer, por favor, use o campo dos comentários e escreva para mim, faça a sua pergunta, eu teria o maior prazer de responder aqui. E uma outra coisa, repetir agora o que eu falei no começo, você que está comigo até agora, eu quero dar um presente especial para você. Se você gosta de ganhar presente, então é o seguinte, eu quero dar de presente um e-book que eu escrevi, é um livro digital que você vai ter aqui, várias técnicas para controlar e dominar a ansiedade. E ele tem como título aqui Guia Definitivo para você dominar a ansiedade. Então é um presente meu que eu quero entregar para você. Se você quer esse e-book, que eu mande para você no teu e-mail, coloque o seu e-mail no campo dos comentários que eu vou te mandar de presente para você, tá certo? Um grande abraço nessa noite, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro. Até amanhã então, um grande abraço. E até lá. Fiquem com Deus.